E aí, a nação empreendedora, seja bem-vinda a mais um JPod. Hoje a gente vai ter convidados especiais aqui, a gente vai ouvir uma história incrível. Que antes no bastidor já começou aqui, eu descobrindo que os dois desvendaram a identidade oculta um do outro, né? Hoje, Segredos. segredos que acabaram vindo antes aqui do podcast. Hoje a gente está aqui com a empresa RTech, representada por Rafael e Maruta. Sejam muito bem-vindos, obrigado pelo convite, ou por terem aceitado o convite, né? Eu sempre começo o podcast falando obrigado pelo convite. Valeu, João, muito obrigado. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Acho muito bacana a ideia de empreendedores, vamos falar assim, comuns, que todo mundo é uma pessoa. Como o nosso amigo acabou de dizer, Bill é o CPF por trás do CNPJ, então a gente vem aqui contar um pouco da nossa história. Perfeito. Show, obrigado, João, pelo convite. Para nós aqui também é uma experiência nova, mas a gente tá aí motivadão aí para ver o que rola, hein? Pô, que massa, que massa. E Bill já dando a contribuição aí, né? Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, Bill! Bora lá. Então, galera, uma coisa que a gente já começa querendo entender, né? É de onde começou a história e a relação de vocês no empreendedorismo, né? Rafa eu já conheço há um tempo, Maruto eu tô tendo a oportunidade de conhecer hoje e saber, né? Isso veio desde a infância, isso surgiu no meio do caminho. Quais influências vocês tiveram? Como foi essa jornada, né? Cara, começando, o Maruta me permite, que na verdade não é Maruta, tá RD, que eu descobri isso há poucos dias. Então, Aí tem essa história que não ficou em questão, aberto, né? Que é RDEC. Hideki é o nome né? dele, é Márcio Hideki. Hideki Maruto. Para quem tá aí escutando, o nome dele não é Márcio, eu fiquei sem E Hideki é RTEC em japonês, né? Que vocês falaram aqui. Olha a invenção dele. E você é o Batman, então não sei se eu podia falar isso, mas fica só entre a gente, não tem problema pode, não. porque eu tenho que salvar Gotham todos os dias. Perfeito. Morcegão, vai lá, morcegão. Cara, eu sempre, vamos falar assim, desde pequeno tive uma atitude um pouco empreendedora, tentando ganhar o meu. Tentando ser bem resumido, acho que a primeira coisa que eu comecei a vender, você bem sabe, era a Nike Shox, né, cara? Eu vendia a Nike Shox 12 molas no colégio. Eu lembrei quatro. disso agora na quinta série no MSN. O nickname, né, que tinha lá o título, era Vendo Nike Shox 12 molas. Depois comecei a vender suplemento. Achei que a renda era pouca, eu olhando para trás, eu falava, caralho, era para ter continuado. Depois vendia sandálias que minha mãe trazia de Petrolina, interior, então trazia no custo baixo, eu vendia. E até eu era um pouco escroto, eu vendia, as pessoas vendiam fiado. Eu ia para minha mãe com um caderninho, ela me dava o dinheiro e depois ela que ia cobrar. Ou seja, era melhor do que um banco. Ah, Né? você só vendia, a parte do crédito era com ela, né? Resolva aí. Aí, quando eu estava no início da faculdade, nas minhas primeiras férias, do primeiro para o segundo semestre, eu resolvi entrar no mercado de trabalho. Eu fui recorrer ao meu pai. Falei, pô, não tem uma oportunidade aí para mim? E aí foi que eu conheci o segmento de revestimento de fachadas. Eu estava Perfeito. cursando o curso de engenharia civil, então casou e eu tô nele até hoje, nesse ramo. Seu pai já era empreendedor, então, nesse ramo aí de... Exato. Meu pai é autodidata, então ele começou há mais ou menos 30 anos no segmento, com forros, divisórias, depois foi para o segmento de fachadas. E aí eu já ingressei nesse ramo junto com ele, já estava bem encaminhado, vamos falar assim. Muito bom, que bom você lembrou aí do Nike Shox 12 molas, que aquela época era sensacional. E eu tive um episódio aqui também que é engraçado, porque assim, boa parte das pessoas que empreendem já tinham isso e tá sendo recorrente nos episódios, né? Velho, eu vendia tal coisa, eu vendia não sei o que, eu fazia tal coisa e eu acho que é um traço legal. Eu, particularmente, não tinha, admiro isso muito, né? Eu olho pra trás e falo, velho, a galera já tava desde lá no empírico mesmo, e você vê que muitas vezes até a galera que não se formou em administração, né? Então, Sim. tipo assim, que foi vivenciando aquilo e já vinha isso de antes, né?
E no Nike Shox também tinha as pulseirinhas da Nike, né? Live Strong. Se a gente for fuçar, a gente encontra algumas coisas. Maruta, a Rafa falou que tem uma bíblia aí, né? O currículo vitae do cara é quase uma bíblia. Vamos pedir aqui para resumir um pouco aí de uma o resumo do resumo. Não, tá vendo? Ó, tem coisa que Rafa falou aqui que eu não sabia ainda, né? Aí a gente vai descobrir algumas coisas hoje aqui, vai ter novidade. Legal. Eu sou pelo Batman. Mas vamos lá, a minha parte empreendedora aí, João, ela começou um pouquinho mais recente, né? Na verdade, Rafa é meu primeiro sócio, né? Pô, legal. Eu vim de uma família que meus pais eram comerciantes, né? Então, eles, né? Meu pai era um empreendedor na veia, aquele cara que não era formado, ele aprendeu, né? No campo aí, e foi comerciante a vida toda. E eu lembro quando eu era pequenininho, pô, eu trabalhava de caixa de supermercado, sabe? Então, naquele momento, quando eu tinha 8, 10 anos, né? Com essa vida de negociante, comerciante, eu lembro que meus pais, eles falavam assim, né? Ó, estuda, né? Porque vida de negociante é complicada, né? Tem a fase boa, a fase ruim, aí quando você tira a média, fala, pô, na média você não tem sábado, não tem domingo, não tem férias, né? Então, Sim. a recomendação dos pais é falar, estuda, vocês têm o direito de estudar aquilo que vocês quiserem, você pode escolher a profissão que você quiser, mas faça alguma faculdade. E meus irmãos, a gente acabou com isso na cabeça, eu fui estudar engenharia, né, para seguir a vida de CLT, né? E vinha fazendo isso até 2019, né? Eu trabalhei aí durante vários anos em montadora de automóveis, até que em 2019, eu estava trabalhando na Ford aqui em Camaçari, a gente sofreu um corte tremendo de muita gente perdendo os empregos. E nesse momento, né, já com alguma experiência nas costas, eu fui fazer o Empretec lá do Sebrae, e foi no Empretec que eu conheci Rafa. Né? E aí a gente lá no curso trocando ideia, né? Falando um pouquinho e tal, e eu senti nele e falei, pô, esse cara é empreendedor, empresário na veia, né? Perfeito. E eu sou um cara que, assim, empresário zero, né? Eu não me considero empresário ainda hoje, né? Eu falo, pô, eu sou assalariado, né, velho? Eu sempre vivi disso daí e é isso que eu tinha. E trocando ideia com o Rafa, falou, pô, tem coisas que são bacanas a gente poder misturar. Unir, né? E foi, acho que daí que surgiu a minha vontade. Eu tinha essa vontade de empreender, mas também não tinha um ramo específico. Né? Sim. E eu tinha o desejo de falar, pô, mas podia ser um restaurante, podia ser uma pastelaria, podia ser uma doceria. Eu falei, pô, podia, mas podia ser algo que a gente pudesse aproveitar um pouco da engenharia que eu já vinha acumulando. E casou, né? Perfeito. Essa oportunidade. E foi aí que a gente começou a conversar. Acho que tem um negócio bacana aí no sentido de quem está procurando, muitas vezes realmente encontra. Tem vontade, Perfeito. porque tem um negócio interessante, cara. Para você entrar no Empretec, você faz uma admissão. O que é o Empretec? Você pode falar um pouco, Rafa? O Empretec é um curso que ele aqui no Brasil, ele é lecionado pelo Sebrae, que ele na verdade é um curso da ONU, salvo engano. Isso. E você só pode fazer uma vez na vida. Aqui subsidiado pelo governo, então o investimento é muito baixo. Fora do Brasil, chega a custar $3.500, salvo engano. E esse curso é voltado para os 10 comportamentos empreendedores, para você aflorar aquilo ali. Então, Perfeito. Você faz uma submissão online, você responde algumas perguntas, tem uma parte que é subjetiva e você faz o input. E então, depois, se você for convocado, você recebe uma ligação para ir para uma entrevista. Quando eu recebi a ligação para ir para a entrevista, para entrar no curso de agosto, eu estava indo viajar. Ia ser bem no período do meu aniversário. Eu falei, o cara me ligou, estava no aeroporto. Falei, rapaz, eu não consigo. Tô indo para Maldivas, né? É quase isso aí, tava perto. Aí, tava indo, curioso você, eu tava indo para Miami. Tava indo para Orlando, na verdade, ver o Mickey. Eu queria abraçar o Mickey, tava doido pra Entendi. abraçar o Mickey. O Mickey e o Batman, um encontro. E aí, quando eu tava indo, ele me ligou, falei, cara, eu não tenho como ir, infelizmente, tal. Aí o cara, acho que ele parou um pouco, leu o que eu tinha escrito, falou, você pode vir no de setembro? Eu falei, se você me falar a data agora, eu anoto. E eu anotei no alarme. Aí eu anotei, botei lá no alarme. 2 dias antes ele me ligou, e aí você vai conseguir o alarme, tá aqui, meu amigo. 3 horas antes o alarme vai tocar, eu vou lá no comércio e vou fazer a entrevista. E aí é engraçado que entrando na sala, eu falei, eu só quero sentar na frente.
Eu sentei no lugar mais próximo que tinha na frente da porta de entrada. Sentei do lado de um japonês. Veio lá um cruzamento, né, de uma área com a outra. Exatamente. Mas legal, Rafa, porque o que você tava falando é que quem procura, acha, né? E, Maruta, eu acho que é legal até falar, se você se sentir à vontade, o tempo de experiência, a sua idade, porque a gente tem o podcast que é só áudio, então as pessoas não estão te vendo, né? E nessa idade, você sair e ir para um Empretec. E dedicar seu tempo, fazer entrevista, que eu acho que foi isso que Rafa quis dizer. Aí eu queria saber de você, assim, o que foi o que moveu a isso. E você falar um pouquinho, né, de quanto tempo você ficou trabalhando com engenharia, nas montadoras e tal. E como chegou até isso, né? Então, vamos lá. Tem uma história longa aí, viu? Sem estender muito. Mas eu brinco com o pessoal que a gente trabalha hoje, que eu não me sinto velho, né? Mas eu, quando brinco, falo assim, pô, mas eu estudei engenharia mecânica lá em São Paulo. Eu sou da turma de 1987, né? 1987, muitos de vocês nem tinham nascido ainda. Não era nem projeto. É verdade. Aí, em 91, eu me formei, né? E naquela época, pô, era difícil de viajar, né? Pegar avião. Sim. E os caras de uma empresa japonesa apareceram lá na faculdade, recrutando gente. Falaram, pô, velho, uma oportunidade para eu pegar avião na primeira vez na vida, ir para o Japão, né? E foi o meu primeiro trampo mesmo como engenheiro, foi para ir para o Japão. Fui lá, fiquei 5 anos trabalhando numa empresa a gente fazia projetos. Mas você fala japonês? Eu aprendi a falar, né? Então foi só coincidência mesmo, né? Você ir pro Japão? Ou teve alguma coisa tipo assim, não, ele já tem algum contexto? Quando eles foram buscar, eles estavam atrás de descendentes japoneses. Ah, perfeito. Né? Porque tinha uma facilidade de visto, tudo mais. Perfeito. Mas não precisava falar japonês, se a gente soubesse se virar em inglês, estava de boa, só que não. Né? Chegando lá, a gente falou, pô, para morar no Japão, você precisa falar japonês. Né? Sim. Mas assim, foi uma experiência bacana, né? Porque tem essa questão da cultura, a questão da... Né? Até dos antepassados, tal, foi um bacana. Só que eu fui para ficar lá 2 anos, 3 anos, que é o tempo que eu achava que seria suficiente. Mas aí foi ficando bom, legal, tal, vamos ficar mais um pouquinho, né? A graninha não era ruim e eu acabei ficando um tempo lá. Só que chegou no momento, falou, pô, eu tenho que tomar a decisão, ou você vive para sempre ou você volta para o Brasil, porque você chegou. Eu cheguei numa idade já que tinha que dar alguns direcionais, né? E nunca foi minha intenção viver fora do país, assim, para sempre, né? Então, foi aquilo que tomei a decisão, pô, vou voltar para o Brasil, só que aí começa a encaixar as coisas. Não falava japonês, aprendi a falar japonês, volto para o Brasil sem emprego, vou procurar emprego. Onde é que eu vou parar? Na Toyota, né? Porque tinha esse lance de falar japonês. E aí, tava trabalhando lá, passou quase 1 ano, os caras falaram, velho, precisa mandar a gente pro Japão, vai lá pro Japão de novo. E aí, voltei pro Japão. Aqui do lado, bate lá e volta. E você morava em Salvador ou São Paulo? Não, morava em São Paulo. Né? Bacana. Aí, fiquei mais 1 aninho lá, experiência bacana. Aí foi de novo, né? O que é que tem mais curioso, assim, que você já tinha um contexto da cultura japonesa, mas provavelmente deve ter alguma coisa, assim, que você não sabia que existia lá e que te chamou a atenção? Cara, que o japonês do Japão é diferente do japonês do Brasil, né? E aí tem uma história legal, porque os japoneses, né, os descendentes que estão aqui no Brasil, né, a geração dos nossos avós foram os caras que vieram para cá, eles eram japoneses, e os meus pais, né, essa geração Nisei, já são brasileiros, só que são brasileiros criados por japoneses. E esses japoneses que vieram, a geração dos nossos avós, eles eram extremamente conservadores, né? Aqueles caras que tinham a cabeça lá da década de 1910, 1920. Sim. Né? Só que o Japão mudou, né? O Japão se modernizou. Com certeza. O japonês hoje ele é mais moderno, né? E o japonês que veio para cá, ele é mais conservador. Então, nós aqui que somos descendentes dessa geração, os nossos avós, os nossos pais, eles eram muito mais conservadores, né, do que os próprios japoneses, né, que estão. Então, os japoneses que vieram para o Brasil meio que ficou com aquela cabeça, né, do antiga. Então, eles assim tinham eles viviam, né, enxergando o Japão de antigamente, e o Japão evoluiu de uma forma diferente. Então, quando você olha, isso reflete nas empresas, né? Então, eu trabalhava lá na Toyota.
os líderes da Toyota no Brasil eram dessa geração que eu falei, que vieram para cá e a cabeça um pouco mais conservadora. E quando eu fui lá para a Toyota no Japão, os caras lá são menos conservadores do que os líderes daqui do Brasil. Você vê que coisa louca, né? Então a gente tem essa ideia. Quem é ocidental vê a Toyota e fala, pô, a Toyota é a empresa japonesa que deve ser igualzinha aqui no Brasil, igual no Japão, né? E tem um pouquinho de diferença dessa questão da cabeça, né? Isso é uma coisa que você só entende quando você passa por isso, né? Um negócio muito bacana que... Perfeito. E eu acho que talvez a questão da Toyota também é muito forte, porque a Toyota não foi somente uma empresa Toyota. Ela trouxe um modelo de gestão que até hoje é estudado em faculdade de administração, que é o toyotismo, né? Exato. Teve o Fordismo, teve o toyotismo, então acho que, pelo menos para mim, que estudei isso lá na faculdade, não tinha oportunidade de ter te ouvido, para mim, remete muito a isso, uma coisa metódica, a um método, a um conservadorismo e, tipo, por exemplo, tem várias coisas que o Japão já trouxe para o mundo, né? Diagrama de Ishikawa, o 5S. O 5S. Isso. E, tipo, todos esses sempre remetem a padronizar as coisas, né? Isso. Mas ouvir isso de você é muito legal, porque você falou uma coisa muito interessante. Os meus avós vieram, depois eles não viveram o Japão. E eles projetaram na mente dele o que seria o Japão no futuro. Exato. É como se a gente saísse do Brasil agora e acreditasse que o Brasil fosse continuar como ele vai continuar, fé em Deus não, e surgisse alguma coisa repentina e trouxesse uma nova forma de pensar para a sociedade meio que essa evolução que a gente está esperando, né? Exato. Que bacana, e cara. quando passar dos anos, isso aí muda muito, né? Sim. Você falou um negócio legal da Toyota, que junto com o Rafa, talvez um pouco por ter experimentado isso lá, na RTEC a gente acaba experimentando muito, né, desse sistema de gestão Toyota. A Rafa fez uns cursinhos aí também para experimentar isso daí, e é uma coisa muito bacana, né? E que para mim lá no passado fez muita diferença ter passado por ali, né? Porque também eu fiquei um tempo, mas eu depois procurando oportunidades. Tá? Você falou que voltou, né? Retomando o que você tinha falado, você viajou mais um ano pro Japão. Ela vai, Maruta, vai de novo lá pro Japão. Você acertou em algum momento da sua fala. Você falou Fordismo. Vai lá. Mas ali no Japão tem outra coisa que, né, não foi só isso, né? Você sabe que o meu filho mais velho, o Rafael, chama Rafael também. Rafael, né? Também? Tá explicado. Rafael, eu brinco quando eu pego no meu celular, na minha lista de contato. Sem brincadeira, deve ter uns 20 Rafael, né? É filho, sócio, pessoal que trabalha junto, amigos. Tá? É muito Rafael, né? Eu preciso tomar cuidado para não ligar errado. O meu, no caso, é João mesmo, que sou eu. Mas eu estava falando aqui que meu filho Rafael, ele nasceu lá no Japão, né? Então, quando ele pega a certidão de identidade dele, é até legal, né? Porque vem lá a cidade, a nacionalidade, ele é brasileiro, né? Nacionalidade brasileira, só que local de nascimento é Toyota, que é o nome da cidade, né? A cidade chamava Toyota. Ah, a cidade se chamava Toyota? Eu não sabia disso. Ele, na carteirinha de identidade dele lá, é Toyota. Pô, né? que massa, cara. E ele veio pequenininho, nasceu lá, a gente trouxe ele para cá com 6 meses, né? Assim, 100% brasileiro, né? Não tem nada de japa lá, mas tem essa parte da história aí que é legal, né? Aí você tava lá e voltou, teve esse outro trabalho, foi na Ford, né? Não, isso estava na Toyota, aí eu voltei para cá, né? Aí procurando algumas oportunidades, que é aí que eu fui para Ford, né? Entendi. E aí essa ligação, falou, pô, eu trabalhava numa montadora, né? Buscando oportunidade, apareceu uma oportunidade lá em São Paulo na Ford, e aí que eu fui trabalhar na Ford. Entendi. E na Ford eu fiquei quase 20 anos, né? E foi em 2002, por aí, que começou essa migração do time da Ford de São Paulo para a Bahia, né? Sim. E eu vim para cá em 2005. Foi em 2005 que eu vim para a Bahia, né? Então, desde 2005 que eu vivo aqui, né? Cheguei, a família adaptou muito bem na região, não tinha mais... eu tenho os parentes todos meus lá em São Paulo, mas aí por opção falou, pô, legal, bacana, vamos ficar por aqui mesmo, né? Aí meu outro filho, o Enzo, já é soteropolitano, né? Opa! Então tem um filho japonês e um filho soteropolitano, né? Aí é uma mistura lá, meio mistureba, né? Já fala, velho. Esse é o filho que você tem foto em todo lugar? O Rafa, ele é revoltado com isso aí. Meu celular aqui só tem a foto de um dos filhos.
Ele quer a foto dele também. Ele quer a foto dele também, por isso Ele que... quer. Eu sei, já conheço Agora, há você muito quer tempo. ver um negócio muito bacana no modo de pensar que ele estava explicando, fala assim, no modo japonês de pensar, que eu fiz o curso e aprendi com os caras. Parece uma padronização, quando a gente fala padronização, parece, sei lá, algo complexo, todo engessado. Sim. Cara, os caras pensam de forma muito simples. Eu tenho um caso com ele e um caso que eu aprendi no curso que eu acho muito bacana. Conta aí Eu pra gente. trabalhei durante 8 anos antes de conhecer Maruta com fachada, e aí depois a gente desenvolveu o RTEC. Antes disso, a gente trabalhava lá num método, né? Tinha uma operação específica que era fazer um furo e colocar um rebite. Um rebite, para quem não sabe, é quase um parafuso. Sim. E a gente fazia o furo com a furadeira, escareava e colocava o parafuso. 8 anos fazendo este procedimento. Passa esse cidadão lá no chão da fábrica, olha, ele olhou a operação, subiu depois, Rafa, que tamanho é a broca? Eu, 4 milímetros. E que tamanho é o rebite? É de 4. Ele, então a pessoa coloca, faz o furo, Com o rebite. escareia e coloca o rebite para caber. Por que a gente não usa a broca um pouco maior só para furar e depois colocar? Já me quebrou as pernas. Falei, não tenho o que te responder, cara. O modo realmente é muito simples. Eu fiz 8 anos e um modo, ele fala, parece que é pouco escarear, né? Mas não, cara, é uma atividade que tá ali. Se você reproduzir por 30 mil furos que você faz, sei lá, em uma semana, a redução de tempo é absurda. Absurdo, né? Outro caso muito interessante que eu aprendi no curso é como é que você deixa de esquecer um alicate na fuselagem de um avião e um bisturi dentro do corpo de um paciente. Um procedimento simples. Saberia responder? Você contar, cara. Se você entrou com 12 ferramentas, você tem que sair com 12. É simples. Checklist. Simples, não é? Que foi o que eu falei pra vocês aqui. Eu falei, velho, esqueci de colocar no meu checklist É isso e aí. simplesmente esqueci o item. Porque é isso que eu acho que a galera não usa. A gente tava até falando de tecnologia no início, usar a tecnologia a favor. Que é tipo assim, velho, eu tenho uma memória externa hoje. Então, assim, por que eu não uso isso pra... Eu faço essa atividade toda semana, todo dia tal. Por que eu já não boto um checklist daquela atividade? É muito mais simples, velho. Eu só sei... Ao invés de eu pensar todas as coisas que eu preciso fazer naquela atividade, eu reduzo pra uma coisa. Eu só preciso pensar em uma. Naquele horário, naquele momento, eu faço aquela atividade. Porque quando eu sentar, eu já tenho um checklistzinho do que eu tenho que fazer. E, cara, você não tá entendendo como isso é uma luta para conseguir implantar em clientes, por exemplo. Porque é uma coisa que a gente conversou muito no podcast de performance, que a gente tratou sobre esse tema aqui. É isso, é tipo assim, é entender que não existe uma mágica, mas que não existe metas de resultados sem um caminho. Eu não posso chegar simplesmente ali e falar, eu faturo tanto, então eu faturo X, daqui até o fim do ano vai ser 3X. E simplesmente é isso. Que eu acho que é muito o que a gente vem vivendo hoje, e a ideia do JPod é mostrar o contrário. É tipo assim, é possível? É, pra todo mundo. Se J pode, todo mundo pode, né? Mas assim, é isso. Mas assim, aí você bota depois, meu viu? Esse sou eu, galera, foi mal. Mas assim, existe um caminho. E quando você percebe que existe um caminho, eu acho que fica, assim, no primeiro momento talvez seja difícil. Então, você entender que é um passo a passo. A pessoa, às vezes, ela tá pensando em 6 meses, é difícil pensar em 2 anos, 5 anos, que vai ter uma coisinha que você vai fazendo pequenininha todos os dias, que lá na frente vai ser muito melhor. Mas eu acho que essa é a chave, né, do JPod também, trazer isso pra galera. Tipo assim, a história de vocês e mostrando as coisas simples do dia a dia, mas o que eu percebo muito no movimento das pessoas que já vieram aqui é isso. Organização de tempo, entender que o tempo não é infinito, o tempo é precioso, entender que existem várias outras coisas na vida que levam a uma vida saudável para você poder ter resultados no empreendedorismo. Vida saudável, eu não digo de alimentação nem nada do tipo, mas uma relação boa com as pessoas, com os amigos, com a família, saúde emocional. Isso vai levar você a esse resultado, né? E eu acho que uma coisa que é bem legal que no início, Maruta, a gente discutiu lá sobre a RTEC, alguns pontos. E aí eu queria perguntar para você, Rafa, disso, né? Daquele projeto embrionário que Rafa estava lá na luta,
Falando, velho, eu vou fazer isso acontecer. Porque assim, eu não sei se você sabe, Maruta, mas antes de surgir a RTEC, você lembra lá no início que a gente fazendo aquele Entende. Rapaz, aí você... Porque desde novo a gente Memória buscava boa. uma forma de empreender e a gente queria criar uma ideia de uma empresa colaborativa para engenharia, que era de alugar maquinários. Então a gente via que tinha empresas que tinham maquinários que estavam ociosos e outras que precisavam na obra e pagavam uma fortuna, né? Então a gente queria fazer Uma plataforma, essa né, online que plataforma. as pessoas pudessem se conectar. Quem tinha capacidade ociosa do máquina, quem estava precisando ali da demanda do equipamento. Perfeito. E aí foi surgindo isso e Rafa já falava desde o início, cara, meu pai empreende, mas eu vejo uma oportunidade, isso lá naquela época, a gente vai chegar como é hoje, mas eu vejo uma oportunidade com os pequenos, cara, não tem ninguém atendendo as obras pequenas, é uma coisa que tem uma demanda muito grande, já pensei em abrir uma empresa disso, tanto é que a gente ia namorando, tentando pensar em alguma ideia do projeto e tal, e aí foi saindo, né? Depois algumas coisas foram levando o Rafa para esse caminho, que no início eu gosto de tocar sempre esse ponto, Rafa, porque eu tava com você lá. Então é uma coisa realmente que não é tipo, vou abrir uma empresa aqui, tá tranquilo. É 10 horas da noite, irmão, não sei o que eu vou fazer. Será que é isso mesmo? Não sei se tá certo, tá rolando isso, e agora o que é que vai acontecer? Então, o que eu queria saber é como foi desse processo que tava aquela suadeira ali na RTEC, naquele momento, e como foi depois que Maruta entrou. Vocês falaram do Empretec, né? Mas o que é que teve essa transformação assim na empresa? E você também, o que é que você observou que você pôde contribuir com a empresa, né? Aquele coisa que você olha assim, porra, isso aqui tá errado, tem isso aqui que eu faço e tal. Acho que eu vou voltar até um pouco no momento em que foi aberto o CNPJ, né? Porque tem um time que o CNPJ ele foi aberto, mas vamos falar assim, nada ele foi executado de fato. E ali o CNPJ ficou aberto porque a abertura também. Eu não estava muito satisfeito, vamos falar assim, eu não estava preenchido, me sentindo preenchido no modo que a empresa que eu estava inserida, que era a empresa da família, a empresa de meu pai, o modo de gerir não estava me preenchendo e isso aqui foi acumulando ao longo dos, não diria os 8 anos, mas dos 5 ao 8 ali, eu fui enxergando que o modo de gestão de processo e principalmente pessoas, o modo que as pessoas estavam sendo geridas, elas estavam sendo nutridas, não estava saudável. E aquilo foi me incomodando. E aí, num pico de incômodo, eu fui lá e abri o CNPJ. Mas nada foi feito de fato. E aí, o interessante dessa história foi, quando eu fui vender o plano para Maruta não, Hideki, eu fui vender o plano para ele, ele me perguntou no final, apresentei e tal, os números, mas você tem o quê? Cara, eu peguei uma folha de papel, que era o CNPJ, e dei uma parte e falei, eu tenho isso aqui, cara. Eu tenho essa ideia toda que eu lhe contei e tenho o CNPJ aberto. E Perfeito. 100% honestidade, né? aí, Porque 100%. você poderia vender, não, porque eu tenho isso e tal. Que bom, cara. Exato. E aí, depois, e o que eu acho muita ironia é um cara que tem esse racional, o modo de pensar, tipo, passo a passo e tal. Ele não teve racional para esse modelo de decisão, entendeu? Ele realmente acreditou. Conexão, né? E uma coisa que eu gravo é, ele tinha uma condição, trabalhar. Eu quero operar junto. Eu falei, pô, meu amigo, então... tá unindo a comida com quem tá com fome. Vamos nessa. Que massa, que massa. Massa, mas eu acho que nesse momento foi legal mesmo, Rafa, porque o que aconteceu? Foi justamente nessa transição, né? Quando eu tinha saído da Ford depois de 20 anos e eu tinha esse interesse e falei, pô, vamos embora empreender, né? Tem muita coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Falei, poxa, eu acho que seria legal ter uma oportunidade de aplicar isso, né? E eu brincava com o Rafa, falava, Rafa, eu preciso de um laboratório, né? Porque tem muitas coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo que falou, pô, eu acho que são ideias bacanas que dá para implementar. Fui compartilhando essas ideias com o Rafa, só que para funcionar, o cara tem que acreditar nisso, né? E no dia a dia implementar, né? Perfeito. E muito disso que a gente falou do sistema Toyota, tal, que o Rafa está comentando, são coisas simples, né? Não é nada, sabe, científico que você precisa fazer, né? Altos experimentos, não. São coisas muito simples e que precisa de disciplina para você poder aplicar, né? Perfeito. E fomos conversando a respeito disso, passa desde gestão de pessoas, gestão de produção, gestão de material, né? O dia a dia que é algo que eu acho que é muito importante.
E à medida que a gente foi trocando ideia, né, e nesse momento a gente operava junto mesmo, a gente passava o dia inteiro no escritório lá, brincando, mas trabalhando também. E essas ideias a gente foi, sabe, aprimorando, implementando. Esse caso que ele citou aqui, para mim que eu vivi no ambiente industrial durante muito tempo, então muitas coisas que batia o olho e falou, pô, isso aqui é bacana, né? E a gente foi implementando aos poucos, uma coisinha de cada vez. Rafa saiu para fazer esse curso também para aprender um pouquinho sobre o sistema Toyota. E a gente, ao longo do tempo, foi aplicando, né? E é lógico que no meio do caminho a gente pegou a pandemia, a gente se questionou, falou, pô, será que vai dar certo? Né? Será que a gente vai sobreviver? Sim. Mas naquele momento a ideia foi assim, vamos sobreviver para poder depois lá na frente colher os frutos. Os frutos. Isso. E foi, eu acho que essa disciplina, né? E aí entra o mérito do Rafa, a questão da energia. Isso que eu brinquei com ele. Falou, velho, eu tô numa fase já que tem muitas ideias, né? Mas não tenho toda essa energia para ficar, sabe, dia a dia na pauleira lá e tal. E é uma coisa que Rafa tá lá na plenitude. A gente dava a ideia, jogava, falava, bora fazer isso aqui. O cara no dia seguinte estava lá mexendo nas coisas. Eu acho que é essa junção que foi muito legal, né? Perfeito. De eu trazer um pouquinho das ideias, de um pouco de experiência do que tinha vivido. Falei assim, Rafa, bora fazer isso aqui. E ele comprando a ideia e, sabe, por isso que é uma coisa que eu tenho aprendido, né? Assim, se você não tiver o dono da empresa que acredite nisso, é difícil de funcionar. Né? Com certeza. Então, o fato dele... Se você não acredita no seu sonho, como é que as pessoas vão lutar Exato. pelo seu sonho, né? É Exato. isso aí, cara. E, Não assim, tem como, né? eu acho que é isso que é uma coisa que é uma premissa, né? O cara tem que acreditar. E o fato do cara ter acreditado e ter implementado no dia a dia, né? Aquelas pequenas coisas que a gente vinha discutindo, então foi ao longo do tempo, quando a gente olha para trás, né? Fala assim, pô, né? Tá ficando um negócio diferente. Sim. E hoje, quando a gente analisa, troca ideia com os amigos, com outros parceiros, os outros empresários que trabalham no ramo, a gente vê que construiu realmente lá no dia a dia, com cada decisãozinha que a gente foi tomando ao longo do tempo, que a gente foi transformando a RTEC numa empresa que hoje a gente enxerga que ela trabalha diferente, né? Sim. Não tem nada, né, de tecnologia ultra sofisticada, pelo contrário, né? Eu acho que a gente acaba trabalhando de uma forma bem simples, né? Mas eu acho que a grande diferença, as pessoas que estão trabalhando lá captaram essa mentalidade. Né? Então, quando o Rafa falou da gestão de pessoas, como é que a gente faz isso? São caras que, quando a gente, né, vai tomar café, vai falar com cada um dos colaboradores lá, você vê que o cara está engajado. Né? Sim. E eu acho que isso faz toda a diferença. Perfeito. E qual foi a chave? Assim, uma coisa antes que eu queria trazer para vocês é que achei legal essa ideia, assim, pô, eu trouxe as ideias, eu vinha com as ideias do que eu vivi, né, na minha experiência corporativa, e aí eu trazia para Rafa e Rafa implantava. E eu trouxe uma dinâmica numa mentoria que eu faço estratégica, que o foco é o crescimento da empresa e usar ferramentas de performance, de marketing. E eu sugeri aos empreendedores, eles até gravaram aqui, que eles comprassem um livro que faz um teste de personalidade. É um livro da Gallup. E eu acho que é Pontos Fortes. Conheça seus pontos. Conheça seus pontos fortes. Eu não sabia se era conheça ou potencializa. Esse livro é até engraçado, porque eu comprei 2 deles. Um para Rafa, você lembra disso? Isso. E um para Bernardo. E eu dei os 2, a gente tava em reunião lá em casa. E aí eu dei um para Rafa e um para Bernardo. E eles, até chegarem no carro, no estacionamento, perderam os 2. Os 2 perderam o livro. Não, calma, meu. E por sinal, o nome do livro não é esse, galera. É Descubra seus Descubra isso. Eu ia falar se era potencialize. Eu fiz, tem um QR Code, um código que você gera. Eu tenho até hoje guardado. Ah, você pegou? Foi, Você não me contou isso depois, não. Porque na hora os caras... Eu falei, e aí, velho? Fez o teste, os caras, velho, a gente perdeu o livro. Eu falei... Como assim, vai vocês perderam o livro? É bacana. E eu acho que o que é que foi legal lá nessa mentoria, né? Eles descobriram que os 2 têm muito ativação, que é um ponto forte que fala sobre colocar em prática, sobre agir, né? A Renata, ela, no caso, tem pontos fortes mais focados em pessoas
O Gabriel, ele tem pontos fortes mais na ideia de escrever projetos, pesquisar e tal, e, tipo assim... E aí a gente começou a unir, né? Falar assim, pô, então talvez essa área aqui, essa atividade, você se sinta melhor, mais confortável para fazer. E então vamos dividir os processos, talvez, dentro dessa mecânica, né? Gabriel hoje é o cara que a gente senta na mentoria, a maioria das vezes ele destrincha aquilo que a gente o que a gente discutiu, e aí ela avalia depois. Então eu acho legal vocês. Eu acho que é uma ferramenta legal, uma vez que vocês também têm uma equipe engajada. Porque aí você olha e fala, pô, esse cara aqui, ele é o cara ideativo, ó. Talvez por isso que eu tô entendendo agora aqui, que chega na reunião ele dá muita sugestão, mas talvez ele não tá conseguindo implantar tanta coisa. E aí você começa a ver essa mecânica das pessoas, porque fala até o seguinte, o ponto forte ele pode estar no varão, ou na varanda, ou no porão. Se você não tá aflorando ele, por exemplo, eu tenho um ponto forte de realização, futurista também, e eu trabalhava numa multinacional também de consultoria e auditoria, e ficava numa função de analista, consultor. Então, me limitava em relação aos meus pontos fortes. E foi exatamente o que eu senti, porque eu vim de um outro trabalho que eu podia explorar isso. E aí, hoje eu consigo enxergar isso, né? Como essa divisão, e eu acho que eu tô falando isso por quê? Porque, mais uma vez, como eu falo nos episódios, existe a técnica, existe o método, mas alguém executou algo para criar um método depois. Ele pegou aquilo, executou e depois falou, galera, tô vendo que isso aqui são essas partes, eu escrever e te passar. E as pessoas esquecem disso, né? Então, acho legal que vocês já trouxeram um dos pontos principais, foi vocês se entenderam nessa divisão. Você falou, Rafa, eu já não tenho mais essa energia toda, eu quero trabalhar. Porque você poderia falar, não, beleza, vamos fazer aqui, eu vou investir em você, você vai tocando aí. Não, tem uma coisa a mais que eu quero. Mas eu acho que você é o cara de executar. E essa divisão inconsciente talvez tenha sido uma das grandes chaves aí pro sucesso da RTech, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que é um pouco daquilo que a gente lê, né? Fala assim, não adianta você juntar duas pessoas com o mesmo perfil, mesma personalidade, que você vai conseguir um resultado melhor. Perfeito. Eu acho que é justamente a questão da complementaridade, né? Então, tem muitas coisas que Rafa faz, tem habilidade de fazer os projetos, o raciocínio de o cara bater o olho em alguma obra, o cara já consegue enxergar, que eu, mesmo sendo engenheiro também, quando eu faço, pô, isso aí para mim é mais complicado, eu vou gastar mais energia para conseguir fazer isso, né? Perfeito. Então, acho que essa parte, pô, a habilidade comercial que a Rafa tem, essa habilidade de conseguir, na discussão com o cliente, essa questão do convencimento, da confiança, pô, isso é essencial. Perfeito. Né? Então, acho que é isso que acabou, sabe, dando certo, né? E brigar, a gente briga, discute, tem muitas coisas que a gente também fala, pô, a gente enxerga de formas diferentes, mas, pô, até aí, tranquilo, né? A gente convive com isso e eu acho que o resultado tem sido muito positivo, né? Acho que é um ponto muito forte da relação de sócios, né? Que ele até brinca de que tem algumas coisas que que dizem que dão errado, né? Ter sócio, não é algo que vai funcionar. E eu acho que funciona bastante a questão nossa que, velho, a gente diverge numa ideia, mas divergiu, beleza, a gente vai, acredite, vai até a última unha, às vezes, para cada um convencer. Depois de convencido, não tem parte emocional. Pelo menos com nossa relação, a gente não carrega. A gente, logo de seguida, rema na direção que a gente entendeu que é o consenso ali daquela situação. Perfeito, porque assim, né, vocês não se conheciam, não tinham experiência profissional anterior juntos, né? E Rafa tá numa fase, você tá em outra fase. Eu até tive uma experiência de tentar empreender com pessoas que eram mais velhas, só que no caso elas estavam muito mais envolvidas em outros projetos maiores, então acabou que não tive essa oportunidade de tá tão junto assim, trocar, né? Mas eu penso muito, até uma coisa que Vitor falou no primeiro episódio, dessa união, né? Da juventude com a pessoa que já passou, a experiência. A juventude é a experiência. E saber se ouvir e, como você falou, tomar a decisão, depois de tomar, já foi, né? E aí eu queria saber o seguinte, né? Teve essa questão da Empretec e tudo mais, mas assim... Como essa questão, até principalmente para Maruta, que estava começando no empreendedorismo, tipo, pô, não conheço você, a gente vai começar aqui, tem uma ideia, como é esse sentimento no início? Você falou que você não se sente empresário, mas você já se sentia empreendendo, quais foram os medos que você passou ali no momento? Então,
Eu acho que tem essa questão da insegurança, né? Porque brincando, você tá botando dinheiro lá, fala, rapaz, vou pegar uma parte da minha reserva, vamos investir lá. É aquilo lá, tem que acreditar. Né? Então, Perfeito. a gente quando começou a falar, né, não tínhamos uma relação ainda anterior, né? Mas eu acho que combinou muito as ideias. Né? Então, o Rafa, esse desejo, a energia de tocar a empresa, eu com esse desejo, falo, pô, vamos experimentar algumas coisas para ver se eu acredito que funciona, mas falou, poxa, será que funciona mesmo na prática, no dia a dia? Né? Bora experimentar Sim. isso. E foi talvez esse interesse, né? O meu interesse quando e eu falo isso para Rafa bem tranquilo, porque desde o início, né? Ele me perguntava, falou, pô, mas por que você vai botar dinheiro aqui? Por que a gente vai trabalhar junto? Qual que é a sua intenção, né? Eu falava para Rafa isso aí, falava, velho, eu tenho, né, algumas ideias que eu acredito que funcionem, né? Só que eu preciso validar isso aqui. Perfeito. Então, bora fazer isso aqui, né? E aí, no dia a dia, no escritório lá, né? Jogava as ideias, falava, porra, vai dar um trabalho da zorra para fazer. Só um pause. Se não fosse esse o investimento, eu, no caso, a RTEC seria uma Hilux, tá? Uma Hilux SRX. Mas eu fico satisfeito, né? A Hilux não tá fazendo falta, não. Perfeito. Mas o que a gente aprendeu nessa caminhada... Agora, só de valor aí já tem umas 100 Hilux, né não? Rapaz, por aí, viu? Por aí. Tem não. Mas assim, eu acho que o caminho, né? Porque é aquilo que a gente vê às vezes nas frases feitas, a gente dá risada, mas não é talvez só o resultado que importa. Eu acho que a questão desse caminho que a gente tem percorrido, e a gente bateu cabeça, né? Não é que tudo deu certo, não. Deu muita coisa errada, a gente teve que ajustar muitas coisas, mas eu acho que esse aprendizado que a gente vem tendo, né? Pô, eu tô lá, né, 30 anos trabalhando na indústria, trabalhando com projetos, com engenharia, e assim, me ajudou a aprender muita coisa, mas isso que a gente faz na RTEC é aquilo que fala assim, poxa, o aprendizado, né, de você falar, pô, mas é uma empresa pequena, com uma quantidade menor de pessoas, a operação é menor, fala, pô, mas em termos de experiência, aprendizado, ela numa escala muito mais interessante, né? E isso é o que me motiva, né? Então, pô, eu continuo trabalhando por isso que o expediente nosso lá da RTEC, eu e o Rafa, a gente trabalha aí por dia, meia hora, 40 minutos por dia, que a gente faz a primeira hora um alinhamento, vamos, né? Só que quem toca a operação lá é Rafael, né? Perfeito. E eu fico mais na retaguarda, quando a gente tem alguma coisa para discutir, alguma decisão, a gente troca uma ideia, né? Mas o dia a dia, né? O Rafael que toca, e eu tenho um outro trabalho, né? Eu trabalho hoje no Senai Cimatec, eu cuido de um time de engenharia lá. E durante o dia eu não consigo, né? Porque eu fico o dia inteiro no escritório, né? E quando tem alguma coisa que a gente precisa fazer, eu me libero em algum momento. Normalmente a gente faz via o Google, Teams, de alguma forma, né? Ou fim de semana a gente acaba marcando alguma coisa para fazer um alinhamento. Mas, assim, a operação mesmo, o dia a dia, quem carrega a pedra lá é Rafael, a turma, né? Perfeito. E eu fico no lado bom, que é só olhar e falar, pô, não gostei disso, aquilo lá não ficou legal. Tá. Agora, eu acho um negócio interessante essa parte de quem tá de fora, né? Isso eu tenho que olhar o lado ruim e falar assim o lado bom. O lado bom é que ele tá fora da operação. Não tá enviesado, né? Quando leva um problema, ele tá de fora da caixa, ele olha o problema de forma muito imparcial e de uma forma de quem não tá ali dentro, né? Então, a forma que ele consegue enxergar a resolução é muito boa. Perfeito. E aí, naquelas meia hora, uma hora, às vezes até nem no início do dia, quando o cacareco é grande, a gente tem que ligar e falar, rapaz, tem que compartilhar aqui que o bicho pegou. O bicho pegou. Então, a gente consegue mesmo se alinhar e resolver muitas coisas de uma forma muito, muito bacana, um alinhamento bom. Bacana, Rafa. Eu vejo você realmente, como o Maruta falou, numa questão muito disciplinada, né? E eu acho que é interessante passar também para a galera que está assistindo a gente aqui. Nesse momento você falou, o bicho pegou. Qual foi o momento que o bicho pegou mesmo, que você falou, rapaz, ai, ui, ui. Rapaz, você... O que é que eu tô fazendo aqui? Isso eu queria falar, você fez uma pergunta. Bill deu um toque muito Bora, bacana Bill. aí, que é a questão do CPF por trás do CNPJ, né? Então, voltando lá atrás, quando fui investir na RTEC junto com o Maruta, a gente entrou junto. Eu já tinha investido com esse outro cara aí no restaurante e eu já tinha acabado com minha reserva. Eu não tinha reserva que nem Maruta tá citando. 2 milhões, galera, imagina. Então, eu peguei ali o dinheiro do banco.
não achei que o banco ia me dar tanto, afinal, eu nunca acumulei tanto capital assim, eu tinha uma vida um pouco diferente. E eu achei que o dinheiro ia durar bastante, só que eu não contava com a pandemia. Isso eu tô falando de Rafa CNPJ ou Rafa CPF, porque eu investi a minha parte. Sim. Deu a pandemia, acho que deu 4 meses, a gente olhou pro caixa e falou, rapaz, acabou tudo já. Falei, vamos... Vocês ficaram sem obra nenhuma? Não tinha obra girando, a gente Perfeito. estava com a empresa com o Quer nome dizer, perfeito não, né? totalmente... A gente estava com um nome novo no mercado, então era realmente muito difícil. A gente olha o gráfico lá de trás, a gente pega na linha do tempo, o gráfico era beirando zero. A gente tinha um cenário muito difícil a vencer. E aí eu peguei esse segundo aporte lá do banco, segundo empréstimo, e aportei na empresa. Quando chegou em 7 de janeiro de 2020, a gente teve um grande baque. Um pouco antes, a gente deu férias para todo mundo, uma estratégia muito ruim. A gente acabou dando férias e esqueceu que tinha que pagar as férias do pessoal. E a gente não tinha Nossa. caixa. E aí os sócios ali, no caso que estava operando, era eu e o Guilherme, a gente sangrou mais um pouco, pagou e fomos para as férias. Só que desde que chegou dia 7, acho que era um dos primeiros dias, eu tive um nó, cara, porque eu, pessoa física, eu tava devendo ali perto do 7º dígito. Aí a parte boa tá fora, ele nem sabia disso. Tô contando aqui no podcast. E aí, cara, eu vi o tamanho daquele rombo e eu falei, cara, como é que a gente vai sair disso aqui, cara? Como é que eu vou sair disso aqui? Sim. E eu tinha muito um pensamento de, tipo, se der ruim, uma vez acho que eu até liguei pra ele e falei, cara, vou ter que pagar o que você colocou porque você acreditou em mim, né? E se não deu certo, eu vou lhe devolver o crédito aí que você me deu. E qual foi a grande resolução ali naquele momento? Tem que ter um plano, velho. Tem que ter um plano, porque tá no fundo do poço, tá no fundo do buraco, só que tem um outro dia, o sol vai nascer, a lua vai também, a água tá batendo no mar, então foi isso aí. Eu sentei com os sócios. Samara hoje foi uma pessoa que se tornou sócia da empresa, ela é, braço direito mais do Então que você forte. tem a cultura de partnership, né? Que é assim, a pessoa pode se tornar sócio trabalhando lá com vocês, né? Pode, nós temos casos de... Samara, ela era formando em engenharia, né? E acabou... Hoje ela é engenheira, virou sócia. O Wilson, que é o cara... Tem uma história, para mim, magnífica, de montador. Hoje também é sócio da empresa. Perfeito, então, sim, é Rafa. nessa metodologia. E nesse momento que a gente conseguiu desenhar um plano, era um plano, tipo, muito... Era algo realmente no fundo do poço. Mas foi funcionando. Agora é o que o Maruta tá citando, cara. Tem que ter disciplina, velho. Traçou um plano ali, vê à frente, a gente projeta hoje de 90, 100 dias para frente, para poder enxergar no mínimo detalhe o que pode acontecer. E acabou funcionando. Graças a Deus a gente está aqui podendo contar essa história no podcast, senão Sim. não sei nem o que é. Mas tem até um ponto legal aí que Rafa falando isso, né? Que é o que a gente brinca, né? Mesmo na situação difícil, fala, pô, vamos usar de alguma forma, ver um lado positivo. Como é que a gente pode ganhar com isso, né? E foi durante a pandemia, que a gente realmente não tinha obra, não tinha serviço. Só que a gente ia pro escritório, né? A gente ficava fechado lá no galpão e falou, velho, e aí, o que nós vamos fazer? Bora bolar aqui, né? E foi aí que a gente começou a desenvolver muito, né? Tanto da parte de projeto, aprimoramento de soluções, aprimoramento de gestão, né? A gente teve dias que a gente passava lá o dia inteiro rabiscando ideias. Eu brinco, a gente pegou o flip chart, pegava o pincelzinho lá e falava, bom, hoje o que nós vamos discutir aqui, né? Vamos ver como a gente pegava algumas obras que a gente havia feito, algumas que estavam em orçamento. Vamos pensar aqui qual que seria uma forma otimizada, do jeito que a gente faz hoje, como a gente gostaria que fizesse. Então, de lá, eu acho que surgiu muito aprendizado. Então, apesar da gente estar com operação em baixa, a gente juntava o nosso pessoal, né? Assim, bora fazer isso aqui, vamos tentar aprender um pouquinho, né? E que seria uma forma inteligente de você usar o tempo, né? Em vez de você ficar ocioso e choramingando, bora dar uma pensada aqui. E são coisas que, partindo da questão né? São ideias simples, né? Só que ali a gente estava lá 2, 3 horas engajado, pensando numa solução que foi muito valioso para quando a gente teve o retorno, começaram a surgir algumas obras, a gente aplicou muito das coisas que a gente desenvolveu lá atrás, durante aquele período de baixa, né? Perfeito. Então, acho que isso é uma coisa que foi, assim, foi difícil, né? E a gente, né, na época, a gente discutia isso, falou, né? Nesse momento aqui, é até legal a gente poder ter esse tempo para poder fazer essas discussões, porque a hora que entrar a correria e tiver uma obra, talvez a gente fosse fazer de uma forma mais atropelada, né?
Eu acho que a Perfeito. gente usou muito isso, depois que a operação começou a rodar, muito desse aprendizado que a gente teve desse período, hoje a gente aplica lá no nosso dia a dia. Perfeito. E eu acho, cara, que isso é muito legal, Maruta, porque assim, eu vejo isso num contexto de vocês e vejo isso num contexto macro. Eu acho que naquele momento ali, o mundo parou para ajustar a máquina, sabe? O mundo parou para olhar para dentro e falar assim: eu não sei se a gente vai continuar vivendo aqui, né? Então, o que é que eu preciso deixar para mim para trás que o tempo tá correndo? E eu acho que isso também veio em termos de empresa. Então, eu vivi um processo diferente, onde eu estava desalocado no momento, e foi exatamente isso que eu vi. Falei, velho, eu tinha um projeto de ir pro digital, trabalhar com digital. Lá na frente, eu queria ir para a Austrália, e trabalhando na Austrália, eu cheguei um momento que eu falei, velho, eu tô cansado demais, eu não consigo mais pensar em trabalho depois que eu saio, que eu já vivi isso há muito tempo. Então, eu quero só trabalhar, ganhar uma grana aqui, viver um lifestyle da Austrália e vou estudando digital. E aí veio a pandemia e agora? Vai ser daqui a 3 anos? Tem que ser agora. Então você vai adiar seus planos, desculpa. Agora não tem desculpa, né? É aquele entre aspas, né? Então acho que esse movimento, né? Que logicamente eu não posso dizer que foi bom, nem ruim também, né? Acho que somente aconteceu. É uma coisa que eu gosto de trazer filosofia para minha vida. Somente é. Mas trouxe toda essa parte, né? De olhar e falar assim, cara, e eu acho que isso é muito interessante, porque eu vivo isso às vezes com alguns clientes em um processo de confusão ou que o mercado naquele momento tem uma sazonalidade de baixa e a galera, ao invés de aproveitar e falar, velho, vamos ajustar aqui as coisas que a gente sabe que precisa fazer, vamos fazer para quando der alta de novo a gente tá bem, aquilo que a gente queria recuperar, fica naquela tentando forçar uma coisa que não é. Você não vai conseguir extrair o seu melhor em um dia que você está totalmente cansado. É preciso aceitar isso. Você não vai conseguir extrair o melhor na sua empresa se ela não está organizada. Então, às vezes, é o famoso 2 passos para trás, para um para frente, né? Mas uma coisa que eu queria saber de vocês é assim, zerar é um pouco desesperador, né? Eu zerei, mas era eu com eu. Então, se desse ruim, eu tinha que arcar naquele momento, né? Se fosse 6 meses atrás, a gente estaria junto lá no projeto. Mas como foi isso de lidar com a realidade do sonho das pessoas também que estavam ali, essa carga de não sei quantos colaboradores você tem hoje, mas vocês pensavam nisso, tipo assim, vai acabar, e você falou da questão do compromisso com o Maruta, ou simplesmente já desde o início foi, não, eu vou arranjar a solução. Eu falo isso por quê? Porque às vezes pode ter uma pessoa do outro lado aí, da tela, que esteja vivendo esse momento, né? E tipo assim, porque uma coisa que eu aprendi muito que empreendedorismo é isso, é altos e baixos. Minha namorada às vezes falava isso, tipo assim, velho, isso eu lembro que foi uma mudança de chave que ela trouxe pra mim. Ela falou, velho, eu acho que boa parte das coisas que tá acontecendo na sua vida é porque você vive uma atividade que é de alto risco e você precisa aceitar isso. Você precisa aceitar que algum momento vai estar muito bem, mas eu preciso me reservar para um momento em que talvez não esteja bem, porque a vida tem esse ciclo, né? De baixa e de alta. Então, qual foi o start para a mudança? Se vocês zeraram, né? E o que é que a RTEC, onde a RTEC chegou hoje em relação àquele panorama ali do início da pandemia, né? Então, do zero até onde ela está hoje, né? Esse zero que eu tinha falado, na verdade, seria muito legal se fosse zero. Era um bom de um negativo lá embaixo. Se fosse zero, seria mais Era o menos 100. confortável. Então, acho que nesse cenário, e até voltando, como você falou, a pandemia nos trouxe uma lição, né? A pandemia nos trouxe uma lição desde o início. A gente nasceu, a RTEC, nasceu 8 dias antes da pandemia. A gente colocou a primeira máquina dentro do galpão 8 dias antes de vir um vírus aí da China que ninguém sabia o que era. Então, a gente já nasceu nesse cenário. E aí, depois, lá em janeiro de 2020, janeiro de 2021, quando a gente se viu num cenário ainda muito capengando, a gente resolveu, falou, cara, a gente precisa trabalhar, falar assim, de uma forma mais disciplinada e tendo um horizonte maior. A gente precisa enxergar mais à frente e não ficar recebendo os problemas e apagando o fogo. Perfeito. Eu acho que aí foi uma virada de chave grande. E tem que ter disciplina para fazer isso. Você enxergar à frente e todo dia tá na disciplina de fazer o feijão com arroz, cara. Questão Feijão de com arroz bem feito. O feijão com arroz bem feito é o que realmente acho que faz a diferença. E o que é que te dá, o que é que te move para ter essa disciplina e o que é que você acha? Porque você precisa não só vocês ter disciplina,
Vocês precisam de uma equipe que tenha uma disciplina. Eu acho que o mercado de obras em geral é uma coisa muito complexa por várias coisas, de atraso, de cliente que precisa, às vezes motivar, envolver a mão de obra ao invés de dizer, é uma mão de obra que não quer nada, porque a pessoa está trabalhando ali no sol, às vezes meio-dia, como é que a pessoa não quer nada, né? Pendurado. Então, como é que é trazer, o que é a chave para trazer essa disciplina para a sua empresa? Para você e para sua empresa? Qual é a relação do CPF e o que é que vocês veem no dia a dia que faz a galera também seguir, né? Acho que eu acredito que tem um ponto, né, que é fundamental nisso que a gente conseguiu construir, né? É acreditar, né? Porque eu acho que um ponto que, mesmo nesse período difícil que o Rafa citou, não só nós dois, mas o nosso grupo acreditava, né, naquilo que a gente estava fazendo. Por quê? Desde o início, uma das coisas que a gente vinha discutindo, e eu acho que a RTEC está baseada nisso, é não fazer a mesma coisa do que todo mundo faz, né? Então, a gente se propôs a falar, bom, como que vai ser a nossa empresa, né? Onde que nós vamos trabalhar, né? E a gente começou testando isso em obras pequenas. Falou assim, aquilo que a gente vai entregar, né? E chamando o nosso montador lá, o Wilson estava sempre marcado nisso, falou, velho, é o seguinte, aquilo que a gente vai entregar ali não pode ser qualquer coisa. Vamos ter o olhar do cliente, o diferencial, né? Então, a gente começou com uma premissa. Falou, do ponto de vista de qualidade, a gente não vai abrir mão. A gente vai precisar fazer algo diferenciado, né? E isso foi uma pedrinha lá atrás que a gente, né, colocou. Falou, e a partir disso, todas as obras, a gente cobrava, né? Rafa chegava, terminava a obra, falava para o montador, falou, meu velho, de 0 a 10, que nota que você dá? Né? Mesmo que o cliente não tivesse esse olhar crítico, o nosso pessoal, especialista, falou, pô, aquela nota foi 7. Falou, pô, 7 não tá legal não, velho. Sim. Dá pra gente melhorar isso aqui. Então, eu acho que a gente foi criando essa mentalidade, né, nas pessoas. E por quê? Né? Quando a gente avaliava contra a nossa concorrência, a gente atua no mercado onde a gente não consegue ser o mais barato. E a gente não quer ser o mais barato. Perfeito. A gente não é o mais caro, né? Mas, porque a gente entende, tem que ser competitivo. Perfeito. E a gente a gente se posiciona no mercado, falou assim, nós não vamos concorrer com os autônomos que às vezes não estão pagando impostos, não estão fazendo... Não, a gente não vai concorrer com esse segmento, né? Perfeito. A gente vai buscar, o nosso caminho é chegar em grandes obras, né? A gente está buscando isso. Só que a gente está se preparando para conseguir fazer uma obra desse porte, né? Que nesse caminhar que a gente teve, a gente chegou lá, né? Só que para chegar lá, a gente teve que se preparar. A gente fez diversas obras de pequeno porte, né? E quando a gente finalizava cada uma das obras, a gente ia lá, levava a nossa equipe e falava, dá uma nota para o trabalho que você fez. Se autoavalia, né? Então, acho que isso a gente já está embutido na cabeça de cada um dos colaboradores. Por isso, quando a gente fala do engajamento, né? Tem pessoas que são administrativas lá, né? Só que quando a gente vai lá, leva para a obra, assim, e aí, você está satisfeito, não está satisfeito? Onde é que a gente podia fazer melhor, né? Bora chamar o grupo. Uma das coisas que a gente trouxe lá do aprendizado nosso lá com a Toyota, vamos fazer pegar uma tarde toda, às vezes no começo o pessoal achava um saco, né? Junta a equipe, vamos fazer uma sessão de lição aprendida, né? O que é isso daí? Cada um que participou traz um pouco de contribuição. Tem gente que era mais quietinha, ficava, né, no começo, mas hoje a gente já encara com um pouco de naturalidade. A gente não está criticando o colega, né? Não estou falando, pô, Rafa, seu projeto não ficou bacana. Ela está falando, não, velho, mas pode falar, porque de repente é algo que a gente vai precisar numa próxima obra, repensar, né? E aí pegava tudo aquilo anotado, a gente tem o nosso arquivinho lá, desde aquelas pequenas obras que nós fizemos lá atrás, anotado, né? Qual que é o objetivo disso? Toda vez quando a gente vai entrar numa obra nova, surgir um colaborador novo, nós mesmos, às vezes já passou algum tempinho, você dá uma olhadinha naquilo. O que nós fizemos já de errado lá? Porque qual que é a nossa realidade? Fala, legal, né? Rafa, nós não vamos ficar bravo com alguma coisa que deu errado, né? Só que assim, se foi algo que deu errado, que a gente já cometeu o erro lá atrás, opa, aí a gente precisa tomar cuidado, né? Então, a gente é o pensamento, falou, pô, vamos errar, vamos ter que fazer coisas diferentes, vamos ter que ousar, só que assim, não vamos cometer os erros que já nós aprendemos lá no passado.
Então, tem muito dessa questão, dessa cultura, que eu acredito que não só Rafa hoje segue isso daí, mas todos os nossos caras que estão lá têm isso na cabeça, né? Então, não é a cultura do medo, sabe? De chegar e falar, porra, se fizer alguma coisa errada vai dar ruim. Então, eu falo, não. A gente tem essa... Nós fazemos, às vezes, temos decisões erradas, porém, né, a gente bota na cabeça de todo mundo. Falou, galera, vamos tentar inovar, vamos tentar fazer coisa diferente, vamos tentar fazer melhoria, só que vamos estar muito atento para não cometer os erros que nós já fizemos lá atrás, nós já aprendemos, demos um plano de ação para não cometer o mesmo erro, né, e vamos para frente. Então, acho que muito disso é o da crença. As pessoas que estão trabalhando lá junto com a gente acreditam nisso, né, e a gente aplica isso no dia a dia. E isso, quando a gente olha na linha do tempo, ele reflete, né, no nosso faturamento, reflete na nossa na lucratividade, reflete nas obras que a gente vem ganhando, porque, de alguma forma, aquilo que nós acreditávamos que estávamos fazendo diferente, hoje o mercado enxerga isso, né? Então, Rafa, quando no início a gente tinha que ir atrás de cliente, caçar cliente, né? Hoje o pessoal procura ele. Perfeito. Né? Então, acho que isso é uma das coisas que eu acredito que teve essa virada. E acho que tem um ponto muito importante, talvez o mais importante, que é o quê? É pessoas, né, cara? Eu acho que na RTEC a gente deve... Eu particularmente, deve ser umas 30, 40 pessoas. E acho que qual o difícil de você encontrar... Qual o detalhe de você encontrar uma pessoa? É ela ter a vontade de fazer bem feito. Eu vou dar um exemplo muito bacana, foi por isso que eu lhe perguntei, Bill, o nome da sua esposa, Suane. Tem que falar, bora, Bill. Bora, Bill. A vinheta. Eu acho muito legal o modo como ela recebeu a gente. E antes dela subir, ela teve o cuidado de explicar praticamente tudo que a gente poderia sentir falta na ausência dela. A água tá aqui, o café tá aqui. Se você quiser ir no banheiro, é assim, assim, assado. Você vai achar ali. Isso eu achei bacana. Perfeito. E é difícil encontrar pessoas que tenham essa vontade de realização. Tem uma Perfeito. pergunta lá quando a gente faz a entrevista, qual o senso, qual é a coisa que lhe traz um senso de realização. E do modo como a pessoa responde, você já consegue captar se ela acorda para fazer o feijão com arroz bem feito. Já é difícil fazer o feijão com arroz. Mais difícil ainda é você fazer o feijão com arroz bem feito. Eu acho que é isso que a gente busca. Porque Perfeito. você acordar todo dia, cara, para estar de 7 às 17, às vezes de 7 às 21, às vezes 7 às 22, ripando ali, e você olhar pro colega do lado, o cara tá sorrindo, pô, é difícil pra caramba você encontrar essa pessoa. E quando a gente encontra, eu acho que tá aí o valor. O valor não, acho que é mais do que justo o partnership. Você tem que distribuir o bolo para poder aquela pessoa continuar engajada e remando na direção. Perfeito, Rafa. Eu fico muito feliz aí de você trazer esse exemplo no podcast, porque a ideia é mostrar que empreendedor é isso, né? Às vezes a gente está no zero. Empreendedor, às vezes, poderia estar trabalhando em outra empresa e ganhar mais naquela outra empresa, mas resolveu arriscar muitas vezes pelo desafio ou por se sentir mais vivo naquilo. E você trazer... Não, na verdade, não trazer, né? Você tornar uma pessoa que está no operacional da sua empresa um sócio. Eu acho que talvez também por isso, eu olhando de fora, as pessoas estejam também motivadas. Tem os processos, tem o checklist, tem a lição aprendida, mas, cara, se eu tô lutando tanto aqui junto com você, por que eu não posso ter uma parcela disso, sabe? Eu acho que vem muito do nosso pensamento do nosso país escravocrata, um país centralizador, né? Que as pessoas não conseguem enxergar isso, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas discutem, reclamam porque ela não vai trocar o iPhone 13 pelo 14, sabe? E, tipo, elas não entendem que as pessoas serem mais inteligentes, mais felizes, seguras, terem acesso a uma série de coisas, isso vai tornar todo o ambiente melhor. Toda a cultura, tudo que você vive melhor. Então, a pessoa que reclama disso, ao mesmo tempo, reclama porque ela sai na rua e não tá segura. Sendo que, às vezes, é isso. Eu não tô dizendo que a gente não tem que acumular, não tem que lucrar, porque eu acho que a gente tem que lucrar sim, porque o lucro é geração de valor. Você se propõe a fazer algo, você recebe e você gasta tanto. Se sobrou, você tá gerando valor. Não tá faltando, entendeu? Então você tá transformando algo. Às vezes você pega uma cerâmica aqui com uma parte de uma impressão, junta uma máquina e agora você tem uma caneca. Antes era só uma cerâmica e só
um adesivo. Agora você pode fazer uma caneca. E trazer esse exemplo para mostrar que, assim, é isso, vamos fazer, né? Eu acho que todo empresário tem que ter retorno sim, porque como você falou, muitas vezes você não vai ter sábado, você não vai ter domingo, né? Eu acho que, pelo menos, minha filosofia é chegar num ponto onde exista uma flexibilidade muito maior do que eu tenho hoje. Eu acho que é trabalhar bastante para poder chegar nisso. Mas muitas pessoas vivem nessa função e, tipo, elas gostam disso, elas vivem assim. E eu acho que tem que ter um retorno a mais, mas compartilhar isso. E muitas vezes, por exemplo, e aí fazer de uma forma honesta. Às vezes a empresa eu posso falar assim, pô, Rafa, eu não tenho dinheiro para pagar o seu salário, mas estou precisando de uma pessoa aqui. Eu acho que essas ideias aqui vão dar certo, por isso eu tenho esse projeto. Você topa estar aqui comigo? Que eu acho que foi um pouco do que você chamou Maruta. Você não chegou, Maruta? Ó, Maruta, você investe 100 mil aqui, eu vou te dar 5 mil por mês, então em 20 meses você tem esse retorno, que essa parte é importante, logicamente, como a gente já falou, mas é ter o olhar de tipo assim, o que é que eu posso entregar para essa pessoa que está aqui comigo, entendeu? E quanto mais ela te entrega, mais você pode entregar a ela também. Então, às vezes, até o que eu falo para um cliente me pede desconto. Cara, me dá um desconto aí, vamos abater R$ 500. Cara, eu não posso te dar R$ 500 de desconto, sabe por quê? Porque tem esse cliente aqui que está há 2 anos comigo. Como é que eu vou cobrar menos para você do que para ele que está há 2 anos acreditando em mim? Então, assim, não tem como. Então, e eu acho que a confiança é uma coisa que se constrói. É a base de tudo. Um negócio, ele é feito de confiança. Eu acho que tem uma matemática intangível aí legal, né? Por exemplo, é melhor eu ter 100% de 100 ou eu começar a gerar valor, dividir com as pessoas e ter ali 10%, 1% de 1 milhão, sei lá quantos milhões, enfim, só a escala mesmo de número. Então, às vezes, quando a gente começa a gerar valor e dividir, aquelas pessoas que vão estar ali dentro, elas vão... Não vai mais ser... Ela está acima até de um colaborador, né? Ela passa a realmente ser o cara que está ali ripando todo dia como você. Por quê? Porque ele está recebendo a retribuição direta. Eu acho que Perfeito. faz sentido. E você inclui, né? Tá todo mundo junto. Galera, ganhando, a gente ganha, perdendo, a gente perde. Vamos desenvolver aqui as soluções para esse possível problema ou para esse bicho que pegou aqui. E eu acho que isso é muito legal. Então, a galera entender que tem alguns fatores aí, mas até fala lá em Sonho Grande, que é o livro de Jorge Paulo Lema e o Marcel Telles e outros, esqueci o outro, Beto Sucupira. Que eles falam disso, né? Tipo assim, a chave para a empresa deles, a Ambev, virar o que foi tipo assim, todo mundo poderia virar sócio, né? E tipo assim, quando alguém comprava um carrão, pô, estamos tirando dinheiro, a gente tem um banco. E começava a ganhar dinheiro e comprava um carrão, falava, peraí, aqui não é lugar disso, entendeu? Aqui, tipo assim, pô, essa pessoa vai se perder. E era um banco onde a galera trabalhava de polo. Então, eles meio que quebraram muitas coisas. E imagine naquela época você falar, velho, você pode ter uma participação aqui também, né? Da minha empresa. Então, tipo assim, cara, isso é muito motivador porque eu já vivi outras empresas que davam essa possibilidade e é motivador. E já vivi empresas que eu fazia muito, muito, muito e eu saí por isso. Porque eu falei, cara, eu acho que se eu tenho essa disposição para trabalhar e não quer partilhar, vou por mim. Porque por mim, eu faço por mim mesmo, né? Mas eu acho que uma coisa legal, voltando ao ponto da RTEC, é o bicho pegou e aí o CPF de Rafa tava lá, daquele jeito. E aí bate aquele desespero, como é que eu vou dar essa volta por cima, né? E qual foi o ponto de virada de chave assim? E hoje, dentro desse processo, olhando essa RTEC lá daqueles 3 meses, vocês sentaram, resolveram melhorar muita coisa. Qual foi o fato assim que vocês mais se orgulham, né? Aquilo que vocês olham assim e falam, nossa, isso aqui representa todo o trabalho desses 2 anos, né? Cara, eu acho que a gente pode materializar por um grande marco que a gente entregou. Eu acho que é bacana citar no sentido da realização, né? Sim. A gente fala, você passar em algum lugar. Isso eu vi em algumas entrevistas, é legal que muitas das pessoas que estão hoje na organização, elas pensam dessa forma, de você depois olhar para algo e falar, pô, eu contribuí com aquilo. Eu acho que foi o KPM, cara. A gente conseguir pegar e entregar
do porte que é a RTEC, 2 anos e 7 meses, entrega uma obra de 7 mil metros quadrados em 73 dias de montagem. Pô, eu tenho 11 anos montando aí, e do modo que a gente começou para o modo que a gente está hoje, eu acho que é algo muito acelerado e até diverge um pouco para como a gente é, tipo, muito pé no chão. Sempre pensando, pô, será que não é um passo maior do que as pernas? Então, olhar para esse empreendimento ali e ver o tanto de suor que foi dedicado. Foi uma obra que girou 73 dias, 3 domingos de folga. Desses 73, 51, 52 foram girando 24 horas. 2 equipes de 12. Então, é realmente uma gestão e um planejamento muito afinado e muito suor, cara. Muita dor de cabeça a ser resolvida. Perfeito. E, assim, em termos de faturamento, é uma obra muito maior, porque, assim, uma coisa que eu fico pensando, né? A gente sabe que faturamento não é lucro, e nem tá Sim. perto disso, né? Bom, eu sempre ressalto isso aqui para as pessoas não acharem, beleza, não sei quantos milhões, não sei quantos mil, mas existe um custo para operacionalizar aquilo. Mas uma coisa que eu fico olhando é tipo, cara, meu serviço, ele tem um custo, um valor alto, mas não é tão grande assim para o cliente, né? Como é, por exemplo, sei lá, não sei se essa obra chegou a ser milhões, não necessariamente para vocês, né, de faturamento, mas como você falou, não dá um passo maior que a perna. Como é essa questão de ser uma empresa que naturalmente exige um faturamento muito maior de pagamento para a outra empresa que está contratando? Então, eu acho que isso exige de uma forma ou de outra uma responsabilidade maior. E como foi também, tipo, como era assim, quantas vezes mais foi o valor dessa obra em relação à média que vocês pegavam? Que isso também mostra a diferença de complexidade, né? Entendi onde você quer chegar. Não falando muito em valores, sim, é uma obra, o contrato dela passa de 1 milhão. Então, ela obra, pegando nossa segunda maior obra, ela é 5 vezes maior em termos de valor de Sim. contrato. Então, realmente, Caraca. poderia ser um passo ali que, em algum momento, poderia ser maior que as pernas. E se a gente não tivesse no nosso time as pessoas com a mentalidade que a gente vem falando, eu acho que não seria possível. Ou seria entregue com, no final, um cliente muito satisfeito. Que não era o objetivo, né? Quando você dá um salto desse, você quer que todo mundo olhe e fale, velho, quem foi que fez? Cara, deixa eu te dar o contato aqui de Maruta, de Rafael, esses caras aí são muito bons, né? Mas eu acho assim, o que foi fundamental para vocês tomarem essa decisão, entendeu? Porque assim, cara, 5 vezes maior do que a sua maior obra, e eu quero entender isso, mas eu acho que fica muito claro o que eu já conversei aqui em outros episódios, que assim, a sorte ela é um fator que a gente precisa contar com ela, certo? Por quê? Porque às vezes você vai fazer e não vai funcionar como outra pessoa que às vezes fez menos e funcionou, porque tem esse fator sorte. Mas ela só vai aparecer para quem está se preparando todos os dias. Acho que Maruta, que já veio lá da outro lado do mundo, teve essa influência, tem essa filosofia do samurai, né? O samurai, ele treina a vida inteira sem nunca esperar batalhar. Ele só treina. Se em algum momento houver uma batalha, ele vai estar extremamente preparado em relação a isso. Olhou a barriga dele? Mas isso que você falou, João, tem tudo a ver, né? Quando a gente falou assim, pô, não foi... Assim, tem a questão sorte, né? Que eu acho que a gente tem um bocado de sorte em tudo isso que a gente fez, mas eu acho que é muita questão de preparação. Perfeito. Né? Então, e já teve, né, lá no começo, a gente sentou em alguns momentos, falou assim, tem uma oportunidade de pegar uma obra de um porte maior. Pensamos, analisamos o que precisaria ser feito, chegamos numa decisão, falou, gente, hoje a gente ainda não está preparado para isso aqui. Vamos declinar e precisamos fazer alguma lição de casa. Né? Então, houve momento lá atrás em que a gente não, né, até brincava, assim, eu brinco até hoje com o Rafa, tá com medo? Né? E na verdade, naquele momento, era um momento de medo com juízo, né? Que a decisão certa foi nós não termos nos jogado naquele momento. Né? Perfeito. Isso foi lá atrás. Quando chegou no momento do KPM, né? A gente enxergava o tamanho da obra, enxergava o faturamento, enxergava o trabalho que ia dar. O que era diferente? A gente já tinha confiança. Né? Falou assim, isso aqui, a gente consegue encarar com a equipe que a gente tem. Falou assim, com a equipe que a gente tem não dá, mas a gente precisa terceirizar algumas coisas. A gente tem gente para fazer isso aqui. Rafa acionou a rede de contatos dele.
A gente trouxe pessoal de outro estado para poder dar conta da obra, né? Então, fizemos as contas, falou, do ponto de vista técnico, a gente não tem dúvida nenhuma que consegue entregar. Do ponto de vista de pessoal, de gente, a gente teve que reforçar o nosso time. Chegamos, fizemos as contas, falou, não, dá para encarar, bora, vamos pegar. É arriscado, a gente tinha noção do desafio que ia ser, mas a gente tinha confiança de que a gente poderia fazer aquilo. Perfeito. Né? Então, eu acho que nesse momento, a gente sentia a maturidade, né? Sem medo de falar, pô, o cara vai ficar insatisfeito conosco. Né? Falou, não, a gente dá conta, só que nós vamos ter que trabalhar. Rafa trabalhou durante esses 73 dias, foi isso que ele falou. Não teve fim de semana. Sim. Né? Eu tava de casa lá, ligava para ele, falou, tá tudo bem aí, mas Rafa lá tô vendo um filme operação... aqui, tem alguma indicação? Assim, foi pesado, né? Sim. A galera que teve junto conosco, né? E o que é legal, né? Isso que a gente falou muito da questão de gestão de pessoa e tal. Tem a questão da habilidade, né? Isso que Rafa conduz o time não é algo trivial, né? Você lida com gente que lá no dia a dia, pô, o cara tá com problema com a família, o cara tá com problema com o filho, tá com conta devendo. Então, essa gestão de você conseguir fazer de forma a manter o cara motivado e o cara continuar entregando... Né? Entender que tem um humano ali do outro lado. Isso tem muito valor, né? Perfeito. Então, essa questão, né? Fala que não é um negócio que você foi lá aprendendo na faculdade, não fala nada disso. Isso é no dia a dia que o cara foi amadurecendo. Então, esse é um dos pontos dos segredos, né? Perfeito. Então, quando a gente discute, fala, pô, o que a gente tem para vender de know-how? Não, o que a gente faz é muito simples. Só que vai aplicar isso. Não é simples. Isso é extremamente valioso, né? E quando a gente brinca, fala, pô, mas qual que é o segredo das coisas estarem dando certo, né? É a disciplina da gente acreditar naquilo, de estar lá no dia a dia aplicando, né? Não tem muita ciência, não tem muita tecnologia, mas tem muito dessa entrega da energia, né? De você convencer o seu time de que a gente está indo na direção certa. As pessoas têm que acreditar nisso, né? Quando você pega um colaborador nosso, vai trocar uma ideia, que você vê que o cara está motivado, você vai falar, pô, mas o salário do cara não é um salário, sabe, fora da faixa do mercado. Ele ganha mais ou menos aquilo que o mercado pode pagar. Só que do ponto de vista de sentimento que a pessoa tem para com a empresa e aquilo que ele está fazendo, pô, o cara acredita. Né? Então, quando a gente vai lá bater um papo, fala, bora, surgiu uma ideia nova. A Rafa gosta de buscar algumas inovações, leva lá pro pessoal, fala, vi isso aqui em alguma revista, alguma coisa, bora fazer? Os caras se animam a tentar desenvolver aquilo, né? Perfeito. Então, eu acho que isso é uma das chaves, né? Pô, o cara bacana. que está lá na frente, ele tem a habilidade de convencer as pessoas de que aquilo que a gente está fazendo vai ter fruto. Acho que isso é importante. Muito Tem massa. algo implícito aí também no que ele citou. O que é que fez vocês encararem um desafio desse? Cara, desse momento de decisão, não é Rafa que tá lá na frente ou tal. Tem que dividir, cara. É ligar pra Maruta, bater um papo com o Sam, com o Wilson, com a galera do time. Chama o time, Conseguimos. apresenta o tamanho ali da remada gigante. que tem à frente, fala, e aí, a gente é capaz? A gente segue lá 6 pilares, eu aprendi com o pessoal do curso, Eduardo Yoshida, André Belronome, é bom dar o crédito aqui pros caras. Sim, perfeito. São 6 pilares, cara. Gestão, primeiro você controla onde você está antes de saber para onde vai, porque só assim você sabe o tamanho da caminhada. O segundo pilar é pessoas. Desenvolver as pessoas para aplicar essa boa gestão. Terceiro pilar é qualidade. Qualidade com o objetivo de fazer bem feito desde a primeira vez. Entrega. O que foi compactuado, seja com cliente interno, seu colega, ou seja com cliente externo, não muda. E se for mudar, avise com antecedência, isso gera menos dano. Perfeito. O sexto pilar é o custo. Isso tudo bem feito vai resultar em uma redução de custo. Ele não é o primeiro pilar. Acho que faltou o quinto, né? Perdão, é o segurança. Muito obrigado. Segurança, cara, é um pilar muito importante, que é o que a segurança não é só a física de campo de garantir os EPIs e EPCs da equipe. É o segurança mental. Você ter ali dentro da sua organização a segurança para permitir que as pessoas sejam como elas são. Perfeito. Desculpa aí faltar um pilar, pessoal. Às vezes causa um nervosismo. Não, pô, foi uma aula aí, irmão. Aqui então... tá pedindo desculpa, vai pagar então. Brincadeira, mas brincadeira da parte com a galera, assim, muito bom, Rafa, você trazer isso de forma prática, né? Então, acho que toda vez que eu vejo um podcast, eu vou pegando alguns elementos, tenho certeza que esse elemento vai
vai ser fundamental. Acho que faltou esse último aí, que é o ponto que eu quero pegar, depois eu vou passar para vocês, que a gente já vai estar encerrando. Mas segurança, cara. Tipo, o que você falou da questão da confiança também. Tipo, pô, como é que eu, como empreendedor, não sei se vou pagar a conta no mês que vem, eu vou estar seguro. Eu preciso aceitar que eu não vou estar seguro, certo? E conviver com isso. E a mesma coisa para um colaborador, cara. Como é que o cara não tem um plano de crescimento? Ele não sabe para onde a empresa está indo, não sabe quais são os projetos daqui a 6 meses, e você acredita que tudo que está na sua cabeça todo mundo tem que ler e vai se sentir seguro com as suas ideias. Que são ideias. Se não tem escrito, não tem um plano, um passo a passo, é uma ideia, não é um projeto. Um projeto é o segundo passo depois da ideia. Então, assim, você trazer essa segurança para as pessoas, vendo parte de jogar aberto, a decisão. Muitas vezes é difícil isso de partilhar a decisão, porque não é a pessoa que vai decidir, mas você conseguir conduzir com que as pessoas tragam também, apesar da decisão final ser de vocês que estão acima. Acima no sentido de assumir responsabilidades que, se o risco vier, vão vir para vocês, né? Que é a visão do empreendedorismo, é isso. Mas eu acho que essa questão do tempo é um fator que as pessoas desconsideram, que esse ponto que você trouxe, Maruta, que ficou muito forte para mim, assim, o tempo ele te traz confiança, que tem até uma frase de uma música que eu não sei qual é agora, fala assim, não é arrogância, é que lutar por tanto tempo te traz autoconfiança. Então você já sabe, tipo, eu já errei 1000 vezes, já passei por 1000 fases, já caí 1000 vezes, já passei por 1000 fases, sacou? Então você vai vivendo e vai falando aquela mesma coisa. Se eu subir no skate, cara, eu tô morrendo de medo. Subir no skate 100 vezes. Eu já sei que se eu fizer assim com o meu pé, eu não caio. Então eu acho que as pessoas às vezes desconsideram isso e não conseguem pensar nesse plano de passo a passo de longo prazo. Porque o tempo te dá confiança para quando essa sorte surgir, uma grande oportunidade, você criou uma estrutura também que te dá confiança. Que, como você falou, eu tenho essa pessoa, Wilson, você consegue? Samara, você acha que dá? A tal pessoa, você acha que dá também? E aí, junto, Maruta, você pensa o quê? E conseguiu construir essa estrutura para pensar e dar confiança no momento, né? Perfeito. E o podcast fala muito da questão do empreendedor, podemos até falar de intraempreendedores, né? Outro dia, coisa bem curta, acho que bacana se comentar, questão da criação da carcaça. Outro dia eu liguei para Carol, minha namorada, e virei para ela e falei totalmente ao contrário do que eu tinha falado alguns dias antes com ela. Que foi o quê? Cara, fica aí em São Paulo, longe da família, praticamente trocando o salário pelo custo de vida daí, porque não tem escola que ensine isso que você está aprendendo hoje. Não tem Perfeito. escola para ensinar. Então, se você puder dedicar esse tempo para ter esse aprendizado e absorver, eu não tenho dúvida que daqui a 2, 3 anos, cara, vai ser um diferencial para o mercado falar, cara, quero esse profissional. E aí o mercado vai ter que pagar por esse profissional. E que você não consegue nem enxergar, né, cara? Eu acho que, por exemplo, eu entrei na Red, o sócio da Red que não operava tinha sido conselheiro da empresa Júnior, numa época que eu passei por dificuldades pessoais e tive que conversar com o conselho sobre aquelas dificuldades, porque extrapolavam somente dificuldade, até interferiam no trabalho. E ele participava, ele ouviu a história, cara, foi para a Austrália, depois voltou da Austrália, né? E salve Muri, tamo junto. Voltou da Austrália e teve uma vez que a gente estava na mesma matéria de noite na faculdade, a gente fez um trabalho junto. Eu lembro que ele me levou até Piatã, velho, tava morando lá. E aí eu falei, ele tava sem emprego no momento, tinha acabado de voltar. Eu falei, velho, tem a Deloitte aqui, me passa seu currículo, que a gente faz? Cara, 1 ano e meio depois, 2 anos, eu fui lá comer. Ele falou, velho, eu que abri aqui junto com o Pedro, junto com o Fraga. E aí, 6 meses depois, que ocorreram outras coisas na minha vida, eu troco uma ideia com ele e falo, velho, tá rolando aquela vaga lá, você ainda quer uma pessoa? Ele falou, cara, eu quero. Então, assim, o que eu fiz lá na empresa Júnior, antes da Deloitte, antes de uma série de coisas, assim, 3 anos atrás, fez com que ele lembrasse de mim e falasse, pô, essa pessoa aqui pode ser uma pessoa que vai abraçar essa oportunidade. Então, é o plantar, cara. Vai plantando, porque tem vezes que vai vir a tempestade e vai tirar a colheita toda. Mas tenha certeza que se você estiver sempre plantando, quando vier essa tempestade, você já sabe como plantar de novo, ou talvez ter que fazer um plantio mais rápido para suprir e tal. E eu acho que isso é muito legal. Assim, primeiramente não, né? Agradecer você, primeiramente. 1h25 de podcast, primeiramente, é complicado, viu, Bill? Mas, assim, agradecer a vocês por terem vindo, assim,
fantástico, vários pontos, aprendi muita coisa, me inspirei muito aqui hoje. E queria perguntar a vocês, eu sempre deixo assim, se vocês tivessem um outdoor eterno aqui na Terra, o que é que vocês deixariam escrito lá para as pessoas, né? Agora a gente tem, eu acho que a internet ela proporciona isso, que é um conteúdo que a gente não sabe até onde vai, mas que vai muito além da gente, né? Então deixar essa frase aqui que guiam vocês, né? No dia a dia de vocês, que vocês gostariam de passar para a galera que está começando ou que tá nessa jornada também, né? Deixa o sensei falar para ver se ele me inspira. Eu pensei em alguma coisa do tipo, assim, ó, vai que vale a pena, né? Perfeito. Porque eu acho que é aquilo que a gente brincou, tal, né? Tem que ter sorte, tudo, mas assim, precisa plantar, né? Você precisa gastar energia, né? E se você tiver essa disposição, essa persistência, né? Você vai, né? Você precisa fazer. Então, eu acho que, para mim, eu encaro isso como uma meta para mim no dia a dia, em tudo que a gente vai fazer, nos projetos, tudo. Assim, vamos fazer, né? Não vamos ter medo de arriscar, não vamos ter preguiça de gastar energia, né? Porque eu acho que se a gente tiver essa disposição e tiver as pessoas certas em volta, né? Por isso que, em questão de sorte, né? Eu acho que eu tenho sorte de ter cruzado com o Rafa em algum momento da minha vida. Sim. Eu acho que eu tenho sorte da família que eu tenho, de onde eu vim, da família que eu tenho hoje, da minha esposa, dos meus filhos, que me dão tranquilidade para quando a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Não tem essa perturbação de falar, não. Eu acho que tem essa confiança dentro da família, né? A confiança dentro do nosso círculo de amizade. Então, acho que isso te dá tranquilidade para falar, posso investir energia naquilo, e se investir energia vai dar certo. Perfeito. Eu acho que é por aí. Obrigado, cara. E você, Rafa, já se inspirou? Engraçado que eu tinha pensado uma frase, eu vou continuar com ela, que é continue a remar, cara. Continue a remar. Se você tem um propósito bacana, se você está investindo sua energia em um negócio bacana, empreendedor, seja pequeno, médio, enfim, e está até passando por uma fase difícil, que você tem citado muito a questão da virada de chave, ou se te tocar num momento bacana, continue a remar se você acredita. Porque realmente, como o Maruta falou, no final vai valer a pena. Chegue cada fim de dia e tente avaliar se realmente você está terminando aquele dia melhor do que começou. Porque uma hora a coisa vai começar a florescer. Não adianta ter ganância ou a sede pelo curto prazo. Acho que coisa que o cara me ensinou aqui do lado, que é o médio e longo prazo tem muito valor. Depois, quando você olhar de longe, você vai ver que ali era só um ponto de inflexão ali para realmente a subida. De vários, né? De vários. E é isso, é o que eu falo assim, em outro ponto, falando disso de longo prazo. No Brasil, cara, 90% das pessoas pensam até 6 meses, no máximo, né? Aí você vai assim, mais 5%, então 95% pensa no máximo um ano. Se você pensa em 2, você já está no 5%. Se você pensa em 5, pode ter certeza que você está em 1%. Eu acho que só de você trazer esse pensamento, então, eu quero ter um corpo 5 quilos mais forte, mas ganhar 5 quilos. Em 6 meses talvez seja difícil, mas em 5 anos, véio, é fichinha, entendeu? Então é fichinha. É só realmente você entender que aquilo ali, no efeito composto, vai trazer um resultado a longo prazo, né? Eu tenho meu planejamento pessoal desenhado até 2043. Pô, retado. O cara é o Batman mesmo. O cara apresentou no Empretec. Ele apresentou esse plano. Esse plano? É. Nossa senhora. É por isso que eu entrei na sociedade. Entendi. Rafão, 2 minutos para escovar o dente, 3 minutos com o fio dental. Amor, 2 minutos para beber água. Brincadeira, eu sei que você não é assim, tô gastando. Mas tem um horário para acordar, tem um horário para fazer tudo. Boa. Disciplina, né? Disciplina. Você vai criando esse registro neural de que você pode, né? E falando disso, pegando o que você falou, vai que vale a pena, continua a remar. Estamos fechando mais um episódio aqui hoje, galera, do JPod. Agradeço vocês mais uma vez, agradeço você por ter visto até agora. E no continuar a remar e vai lá que vale a pena, tem um link aqui que eu vou deixar aqui embaixo, que se você escrevendo, deixando seu e-mail, seu número lá, você vai receber uma notícia de quando o JPod vai estar no ar, vai receber antecipadamente. Vai receber um conteúdo por semana que eu tenho certeza que vai valer ouro. E eu falo isso, não espere ser cobrado esse conteúdo para você se inscrever, receber ele, entendeu?
A gente vai estar sempre entregando muita coisa de graça, mas às vezes a gente não percebe o valor que a gente tem, né? Naquilo ali. Às vezes eu pego uma coisa que virou a chave no cliente, ele passou a ganhar muito mais, eu estou passando ali para você sem citar que é o cliente e você não sabe. Então, se você quiser ter essa atualização, continuar remando, vai lá e valer a pena, é bom ter o conhecimento, ter o apoio, se inscreve lá, que eu vou estar sempre fazendo conteúdos para vocês que valem a pena, certo? A curtida que eu falo. Curte se quiser, se não curtiu, não curte, se curtiu, curte, entendeu? E eu acho que é importante você entender que quando você dá uma curtida lá no YouTube, o YouTube vai entender, opa, esse rapaz ou essa moça gosta desse conteúdo aqui, deixa eu trazer mais. Então, ao invés de ficar reclamando que seu algoritmo, as coisas não estão vindo tão legais, curte as coisas legais, curte o JPod que vai chegar mais para você, beleza? Salve, nação empreendedora, muito obrigado por estar aqui em mais um episódio. Vamos para a próxima, espero vocês. É JPod na cabeça.